Então, a taxonomia, biologia e ecologia está entrado aqui nessas características que nós estamos falando, para que nós possamos identificar a espécie que nós temos interesse de controlar, né? Quais são as suas considerações para identificação, a mariposa, o, né, adulto, ou seriam a sua pelagem, ou seria o número de pés, ou de falsos pés. Então, como que nós vamos identificar ela aí de uma determinada face? Depois de identificado, nós podemos fazer o monitoramento constante, verificando aí a praga e em que fase essa praga ela se encontra. Se nós temos ovos, quantos ovos, lagartas, quantas lagartas, e adultos, quantos adultos, em todas as culturas do sistema. Se nós fazemos rotação de cultura, isso não tem que ser só feito numa cultura, mas em todas as culturas nós estivermos trabalhando. Para que a gente possa ter, então, a melhor tomada de decisão de controle. Se nós vamos utilizar um controle biológico, ou nós vamos utilizar um controle de característica química. Através do monitoramento e da taxonomia, nós vamos, então, tomar essa decisão. Aqui nós temos, por exemplo, a densidade populacional e ao longo do tempo e o nível de dano. Então, se nós aqui eu tenho o nível de controle e o nível de dano. Então, se eu entrei aqui, verifiquei, né, a necessidade de controle, se eu fizer este controle, eu vou reduzir então a possibilidade de eu entrar no nível de dano que essa praga vai ocasionar dano. Então, fiz a amostragem. Atingiu o nível de dano? Não. Então, tá tranquilo, deixa ela parada. Fiz a amostragem, atingiu o nível de dano? Sim. Então, vamos entrar com uma técnica de controle. Então, por isso que é importante a gente monitorar, para a gente verificar qual é o nível de controle que ela se encontra, para que eu possa, então, entrar com o controle, decidindo pelo controle que eu vou ocasionar. Então, aí também entra as condições do ambiente, do agrossistema. Então, como que está a fenologia? Em que fase que a cultura se encontra? Como que está o estado de nutrição e de estresse dessa planta? Ela está bem nutrida? Ela encontra-se sem estresse ou ela se encontra com estresse? Qual que é a fase do inseto? Ele está em fase larval, fase pupa, fase de ovo. E que nicho que ele ocupa? Qual parte da planta? Ele está no solo? Ele está na planta? Na parte superior da planta? Onde que ele se encontra? E quais são os fatores climáticos daquela hora? Né, daquele momento, temperatura e umidade, está favorecendo então que esse inseto ele reproduza mais rápido, ele complete seu ciclo mais rápido ou não. E também a questão aqui da incidência de inimigos naturais. Essa praga, ela tem inimigos naturais? Quais são esses inimigos? Como que nós podemos controlar e reproduzir esses inimigos? Então, todo um processo aqui de conhecimento. Então, depois que a gente tem isso, a gente tem também aqueles pilares, controle cultural. Manter a área de refúgio para plantas BTs, né? Necessário isso daí que nós já falamos em outras aulas. Manter culturas alternativas através da rotação de cultura. Eliminar soqueira, rebrota e tiguera. Eliminar plantas daninhas hospedeiras na entre-safra, que podem vir aí ser hospedeiras de doenças, pragas, etc. Controle biológico. Preservar os inimigos naturais, porque na maioria das vezes nós fazemos aplicações para insetos, principalmente piretroides, nós estamos acabando levando todos os inimigos naturais porque esses produtos não são seletivos. Efetuar liberações inundativas de tricograma, que é um dos insetos utilizados no controle biológico, que ovopositam os ovos ou se alimentam dos ovos dos insetos maléficos. E utilizar inseticidas formulados com BT e baculovírus, são inseticidas mais biológicos nesse sentido. Outro controle é o controle comportamental, usar plantas armadilhas, que seriam plantas que possuem características organolépticas, que seria de cheiro, de consistência, de textura, que acabam repelindo ou atraindo esses insetos e ao se alimentar delas ela acaba fazendo algum tipo de dano ao inseto. O uso de semioquímicos para interrupção de acasalamento e tecnologia que atrai e mata. Já viu em vários açougues ou supermercados, aquelas lâmpadas azuis, onde o inseto, restaurante também, o inseto vem e ali ele fica e morre? Então a gente tem várias situações dessas que pode ser utilizada em campo. Outro controle genético, liberação de machos estéreis, que não vão reproduzir, mas vão somente se alimentar daquele inseto que nós temos ali, ou mesmo ajudar a equilibrar a população que nós temos de determinada cultura ou não. Estou falando isso mais rápido por causa do nosso tempo, gostaria muito de falar isso aqui para vocês.
e gostaria que vocês aprofundassem um pouco sobre essa questão do manejo integrado de praga. E o outro, controle varietal, utilizar transgênicos com proteínas eficientes para o manejo da praga e, claro, né, preservar a tecnologia que é utilizada ali no seu transgênico. E o monitoramento e captura dos adultos através aí de armadilhas luminosas, como eu acabei de falar para vocês, e também de armadilhas de feromônio sexual. Isso aqui, ela possui algumas fitas adesivas, onde o inseto adulto ele chega e ele não consegue sair, ele fica ali preso e ocasiona a sua morte. E você pode contabilizar quantos adultos que você tem, né, naquela fase de monitoramento para você poder identificar a sua planta, o seu inseto. Aqui também a inspeção nas plantas. Lógico que aqui é uma planta de tomate, mas olha o dano que é ocasionado. Então eu vou verificar nas plantas, nos frutos, nos capulhos, nos brotos, como que está, fazendo um processo de monitoramento realmente.